Uou! E pra você que já tá curtindo aqui o vídeo, antes mesmo de assistir, já compartilha, já dá seu like aí, já bota aqui, se inscreve no canal, liga o sininho aí pra ficar, toda vez que tiver vídeo novo, você já receber já assiste, já compartilha com a mãe, com o cachorro, com a avó, com a tia, com o menino que tá aí em todo lugar. Vamos, gente, é isso aí, vamos aí que esse vídeo é show. Developer, fica com o vídeo, galera. Uou! Bem-vindo ao Developers, o seu talk show da zoeira e de todo mundo. Deus fique comigo. Quem? Uma pessoa que faz tempo que eu tinha que chamar aqui. William Grazel. Fala William Grazel, fala William Grazel, fala como? William Grazel, o que você quiser. Fala do jeito que você quiser, pô. William Grazel é show pra caralho, porque ele organiza Angle SP, cara. Ele é tech lead do Itaú e também ele é GDE de Angle. Nossa, coisa bonita, coisa maravilhosa. Prazer estar aqui, você. É um Seu prazer grande estar aqui. William Grazel, grande mestre daí. Cara, a primeira pergunta é mesmo para todo mundo, então para você não muda. É como é que você começou a programar, quando você viu na sua vida, que caminhos te levaram a essa coisa bonita? Cara, eu sempre gostei de computador, sempre gostei de tecnologia, mas parte eu tenho que falar que é culpa da minha mãe. Entendi. Porque eu sempre tive um pouco de pé em exatas e um pouco de pé de humanas. E a minha mãe, acho que ela sempre pensou que tentou me arrastar para um lado que ela acreditava que ia dar dinheiro, que ia ter mais emprego, que humanas não ia conseguir, não ia ser tão fácil. Falou, já que você gosta de computador, pega aí tentou do jeito dela, né, com as dificuldades que a gente teve quando eu fui mais novo de emprego e tudo mais. Mesmo assim, ela deu o jeito dela de juntar a graninha para comprar um computador velhão que deu na época e eu já comecei a brincar. Fez questão de pagar um curso tecnológico, um colégio técnico, para eu já começar a aprender a programar mesmo antes da faculdade. E eu comecei lá atrás, no VBzão, no JavaScript, no VBScript, que teve lá atrás no IE. Fusão, coisa bonita. A coisa, né? E daí comecei, daí acabou do colégio técnico, acabou sendo um caminho natural para a faculdade, né? Então eu fiz sistemas de informação na FIAP e foi um caminho natural, assim, já quase saí na área aí nesse meio tempo, mas não fiz a besteira de sair completamente e acabei ficando. Cara, aí você trabalhou com linguagens maravilhosas como o VB, que hoje em dia ainda é usado por, sei lá, 1% das pessoas, talvez, ou menos. E como é que foi pra você, trabalhar com uma linguagem que... o que acontece? A gente trabalha com linguagem que, elas morrem. A VB não morreu, porque ainda tem muita gente lá do pessoal da Microsoft e tal, que usa. Mas hoje em dia é meio descontinuado. Até o próprio .NET tá descontinuando meio que o VB no meio do rolê todo. Sim. E aconteceu com Flash, aconteceu com outras linguagens um pouco mais antigas. Você acha que isso pode acontecer com alguma linguagem atual? Das mais atuais eu acho difícil, né? Eu comecei lá atrás com VB, acho que VB foi a primeira linguagem de programação mesmo, né? Fora HTML e CSS, né? Obviamente. Mas eu sempre soube que já era lá atrás uma coisa antiga e que era uma coisa que eu não queria focar, né? O que eu mais próximo de VB que eu realmente cheguei a trabalhar, que eu entreguei freela, fiz um monte de coisa pessoal, apesar de nunca em carteira assinada, foi ASP, o ASP3, raiz. Show. E mesmo assim eu já sabia que esse negócio ia morrer. A Microsoft já estava trabalhando no .NET. E daí eu comecei a correr e daí na faculdade você começa a aprender C, começa a aprender Java. E daí eu olhei pro Java, falei, nossa, parece legal até essa linguagem aqui, meio verbosa, mas pô, para dar emprego, tem mais expectativa aqui de conseguir evoluir nela. Só que eu não gostei de nenhum dos frameworks que tinha na época. Eu já tinha entregado vários freelas, já tinha uma certa experiência, né, apesar de júnior, na área. E daí eu vi o Structs e aqueles outros Java Server Faces. E daí eu falei, nossa, que não consegui entender como é que esse negócio é tanta abstração, camada em cima de camada aqui, que o request e response que eu estava acostumado no ASP não existia, né? A web não era web. E daí você faz o que toda pessoa, né, que está começando na área faz, que é o mais importante para você fazer, que é fazer o seu próprio framework MVC em Java. Pô, é o sonho de toda pessoa que obviamente eu vou fazer uma coisa muito melhor do que toda a comunidade, né, que tem por aí, né, em vez de procurar uma outra coisa que faça mais sentido.
E daí eu fiz o meu, entreguei vários freelas com o meu próprio framework, todo orgulhoso, Show. até perceber em determinado momento que tinha coisas, mesmo no mundo de Java ou em outras comunidades, né, Rails, Node, quando começou a bombar, que faziam muito mais sentido, né? E daí você sai um pouquinho do polo que você se coloca lá em cima e começa a subir no ombro dos gigantes aí da galera que tem por aí. Cara, mas, tipo, criar um próprio framework tem seus prós e seus contras. Eu acho que tem mais contras do que pró. Mas o que você acha que é interessante você pensar quando você vai pensar em fazer um modelo desse? Porque, tipo, você tem que abstrair muita coisa, você tem que deixar, tipo, o código em si mais enxuto, mas tem que ter uma lógica por trás, tem que ter proteção. Tipo, como é que você pensou? Fala, pô, eu vou criar minha parada. E como é que você pensou nisso? Como é que foi o desafio para você criar o seu próprio framework? Academicamente eu acho que faz sentido, né? Para assim, por estudo é bem legal você tentar criar uma coisa dessa e ver os desafios, tentar simular alguma coisa que você viu em outro framework. Mas na época, o que eu queria é que eu comecei a ver, na época quando tinha o Ruby on Rails lá atrás, quando estava começando a modinha disso, e eu achei aquele negócio do MVC super legal, e eu queria aplicar uma versão muito simples disso, só que com Java, que era a linguagem que eu estava vendo na faculdade, eu sabia que na época eu não ia ter tempo para aprender uma outra linguagem, né, que eu já estava vendo o C, estava vendo o Java, até um pouquinho de Assembly eu tive na faculdade, e eu vi que eu não ia poder focar tanto numa nova linguagem, mas eu queria trazer essa ideia. E eu vi teve uma coisa que no Java me atraiu muito, que era a ideia do JSTL, que é o de você fazer custom tags no Java. É maravilhoso. No template lá. Sim. Só que daí eu achei isso super legal, só que daí eu descobri que para criar uma custom tag nova, eu tinha que fazer 2 XMLs. Eu falei, eu não vou fazer 2 XML para cada tag nova que eu criar. Sim. Eu quero fazer isso de maneira fácil. E daí você tá todo louco na faculdade vendo Reflection pela primeira vez. Você fala, nossa, eu vou fazer Reflection aqui e eu vou fazer as custom tags do .stl, fazer dinamicamente através de umas classes genéricas. E daí você dá uma pirada na batatinha. Isso aí é orientação objeto purinho, hein? Galera da orientação objeto deve estar já na faculdade eu tava brincando com generics, com Reflection, fazendo um framework baseado em JSTL para fazer o MVC, para implementar o MVC. Então eu tinha Java. Em Java. Então eu tinha uma classe base do model, tinha algumas classes diferentes bases, uma para fazer validação, outra para fazer o CRUD, outra para fazer não sei o quê. E daí eu tinha uma abstração de controller, uma classe base para facilitar o método de algumas coisas. E daí eu tinha algumas JSTLs que eu fiz, que você faz o XML lá, mas elas basicamente faziam reflection para as outras classes que estavam dentro do meu framework. E daí era uma coisa muito doida e funcionava, eu entreguei freela pra caramba, mas depois quando eu comecei a ter que dar manutenção em alguns freelas mais antigos que eu já tava esquecendo do framework, daí eu comecei a falar, por que eu fiz isso? Cara, mas é doido, mas é... E cara, mas hoje em dia isso não é conhecido nem pelo Java, nem pelo ASP, nem pelo Assembly. A linguagem que o pessoal te conhece é o JavaScript. Como é que foi a tua transição não tão de web, que você já mexeu com web, mas para você, tipo, falar, pô, JavaScript é o que eu quero trabalhar hoje em dia, é o que eu mexo mais e o tamanho. Eu comecei a programar mais de 15 anos atrás, né? Naquela época a gente fala que não era nem full stack, né? Era webmaster e, cara, você fazia back, front, tudo, você... Você fala que é DevOps, a gente fazia DevOps, XOps, qualquer coisa que tinha. A maneira mais torta que tinha, porque é a que tinha, mas funcionava, né? FTP, boladão, então, e JavaScript sempre foi uma das linguagens que eu mais gostei, né? Sempre foi uma das que eu mais gostei. Eu tinha um portfólio na época, muito tempo atrás, que era eu fiz com JavaScript puro, na época que o Flash estava bombando, e todo mundo que eu mostrava aquilo perguntava se era Flash. Porque eu fiz umas animações muito doidas antes de jQuery. Eu fiz uma primeira versão desse meu portfólio sem jQuery. E daí, depois, quando eu descobri jQuery e me apaixonei, eu reescrevi o portfólio inteiro com mais animação e com metade das linhas, que era inicialmente com metade dos bugs também. Sim. Beleza, resolvido. O pessoal reclama muito de jQuery hoje em dia, mas não sabe quanto. Nossa, na época, era sensacional. E daí, então eu sempre tive uma paixão muito grande pelo front, sempre tive um carinho muito grande. Mas lá atrás, ainda hoje, mas lá atrás principalmente, o front-end era marginalizado, né? Ninguém reconhecia... O front-end era o cara que fazia só front, era o primo lá, o cara que você botava lá para resolver alguma coisinha. Você não tinha tanto como carreira há 15 anos atrás, front-end. Não é que era marginalizado, tipo, sim,
se a gente for pensar num todo, mas o front-end não servia para muita coisa. Vamos falar Também, assim. Hoje em sim. dia, não. Hoje em dia, não tem como falar isso, que tipo, hoje em dia a pessoa de front realmente tem que saber muita coisa que a pessoa de back-end não se preocupa. Mas nessa nossa época aí, velho, front-end era botar as animações do jQuery e vai lá embora. E daí teve uma determinada época da minha vida, né, que eu passei num grande processo seletivo, quando você começa a ver essas multinacionais, né, e eu passei num grande processo seletivo na faculdade para Tata, a Tata Consulting Services, Sim. a TCS, e daí era pra quê? Depois que você passa o processo seletivo, você entra na empresa, por que você vai trabalhar? Mainframe. Opa, show. E daí você faz Aí um sim, mega aí tu curso lá faz o dentro curso lá para dentro. COBOL, JSTL não, é JCL, JCL, coisa boa, só. PL1. Cheguei a programar uma coisa mais velha que COBOL, que é PL1. E o mainframe em si até que era interessante, mas na época, né, COBOL era só banca, era só empresas multinacionais que estão na 5, 10 anos atrás, era completamente diferente do que é hoje. Sim, sim. Né? Hoje eu trabalho no Itaú, né, sou tech lead lá, e eu fui funcionário do Itaú há 10 anos atrás, na época que eu estava trabalhando com mainframe ainda. E eu quase saí da área, porque para mim o que eu estava fazendo na época, não tanto pela tecnologia, mas o ecossistema que eu estava, as empresas que eu estava trabalhando, para mim não estava fazendo o menor sentido na época. E eu comecei a pirar na batatinha e, tipo, eu sempre tive meu pezinho em humanas, né? E daí eu comecei a sentir o gostinho da humana de novo. Daí eu comecei a fazer cursos, estudar por conta própria psicologia, sociologia, comecei a fazer uma formação como terapeuta, e daí tava me empolgando com isso. Na época o Itaú teve uma campanha de desligamento de você se voluntário. Daí eu falei, vai ser a única oportunidade que em grandes empresas, normalmente, para você ser demitido, você tem que fazer aquela cagada homérica, né? Eu falei, a única chance que eu acho que eu vou ter de pegar todos os meus direitos no Itaú é com esse programa. Daí eu saí do Itaú, e nunca tive problema com o Itaú em si, tanto é que eu voltei, né? Só que só voltei porque tá muito diferente, mas porque, né, o ecossistema hoje em dia... e não conhecia desenvolvimento ágil, não conhecia teste automatizado, não conhecia nada, né? Mainframe... Ágil é igual roça, pô, vai lá. Ágil, é rápido e entregável. E daí, nisso que eu tava quase saindo da área, eu tenho um amigo meu que é um dos sócios fundadores da Lambda 3, né? Que é uma empresa conhecida no meio de agilidade. E eu já conhecia ele muito antes dele fundar a Lambda 3. E daí eu falei um pouquinho, a gente conversou, eu falei que eu tava descontente com a área, que eu tava saindo, fazendo formação de terapeuta. Daí ele conversando comigo, ele falou, William, você tá fazendo uma cagada, cara. Você tá fazendo besteira. Dá pra perceber que você gosta muito, cara, só que você tá no nicho errado. Você não devia estar trabalhando com mainframe, você devia estar trabalhando com web, que é o que você começou, e você tem que conhecer desenvolvimento ágil, você tem que conhecer como se faz software de verdade. E daí, nisso, eu fui bater um papo lá na Lambda 3, ele falou, vem tomar um café aqui. Daí, quando eu fui ver, eu já estava trabalhando lá. Ah, show. Passei, me meter de uma entrevista, que eu nem sabia que era entrevista, e daí gostaram de mim, comecei a trabalhar lá. Resetei o meu salário praticamente novo, né? Que estava trabalhando com mainframe fazia uns 2 anos. E comecei a crescer de novo na área com web. Mas era bem na época que começou a vingar do termo chavão de Single Page Application. Porra, coisa boa de Backbone GS lá atrás, raiz. Vai tacando que é Backbone raiz, é Emberzinho nascendo, é a galera boa, show! E o CoffeeScript. CoffeeScript, coisa linda. E daí a Lambda 3, que sempre foi uma empresa de inovação, sim, que tá sempre na frente, pioneira em tudo, usando todos os beta alfa de tudo aí nas empresas. Então, eu comecei a pegar só projeto de Single Page Application, Backbone, e ainda era full stack, então tinha um pezinho no Java lá, às vezes quando o projeto era Java, .NET, teve projeto com Node, mas sempre gostei mais do front-end, sempre tive um carinho, um apreço maior e comecei a focar no meu estudo ali. Né? E na própria época, na própria Lambda 3, recebi até feedbacks de amigos, colegas meus de trabalho falando, William, você está desenvolvendo legal, você está mandando ver, mas acho que você está precisando estudar um pouco mais de back-end. Você está falhando um pouquinho aqui, faltando um pouquinho de conhecimento em tal coisa. Só que eu via na época o front-end crescendo só o front-end de maneira descomunal. E eu falei, não, tem muita coisa aqui para aprender ainda, e eu quero focar nisso, eu vejo isso daqui como um futuro para minha carreira e para a área como um todo, e comecei a focar mais e mais nisso, e deu certo. E eu comecei a me tornar mais e mais especialista nisso, e na Lambda 3 mesmo eu descobri comunidade. Né, desenvolvimento ágil, teste unitário, TDD, várias coisas que me reapaixonaram de novo na área,
E o contato com a comunidade pela primeira vez de verdade, eu tinha ido um evento ou outro, mas coisa tipo muito, né? E a Lambda 3 lá tem muitos palestrantes, tem muitas pessoas que são palestrantes fundaram muitas comunidades por aí, Sim. e eu peguei gosto. Daí me apaixonei de novo pela área. Show. E aí você voltou pro rolê todo e aí a JavaScript na veia, aí é sucesso. Cara, SPA tem uma coisa que é maravilhosa, mas que as pessoas descobriram que só o Node tem server-side rendering por causa do SPA. Como pra, tipo assim, quais cuidados a pessoa tem que ter antes de pensar em SPA? O que é SPA, né? Para o pessoal que não sabe o que é. E quais são os cuidados e quais as vantagens que você vê no meio disso tudo, cara? SPA, ou Single Page Application, na verdade é um nome terrível. Sim. É um nome péssimo, porque a ideia do nome, do conceito de Single Page Application, é que você vai ter uma página só no back-end, que ele vai sempre entregar um index HTML lá, normalmente vazio, a não ser que você faça server-side render, mas isso é outra coisa. E daí, a partir desse index, dessa única página, desse index HTML, o front-end vai assumir o controle, e daí, a partir disso, você vai ter uma aplicação inteira do lado do front-end que pode ter várias páginas, Sim. que pode ter várias rotas, mas pela visão do back-end é uma single page, né? Só tem uma página. Exato. Né? Mas isso em ASP, fazer isso em ASP normal ia ser maravilhoso. Com o JavaScript que tinha na época, ó. O VB Script. Porra, lindo. Mas o nome é péssimo porque, na verdade, você pode ter diversas pequenas aplicações em páginas diferentes do back-end. Então, você pode sim ter um back-end com várias páginas e várias pequenas aplicações ou não. Mas acontece que quanto mais o front-end ele vai ganhando peso, mais você vai jogar todo o controle da aplicação para o front-end e deixar com que o back-end seja só uma grande API mesmo para persistir, validar os dados, enquanto toda a interação com o usuário ele está do lado do front-end, é ele que tem controle pega o usuário na mão e leva ele. Exato. E aí, quais as vantagens que você vê? Tipo, a vantagem é ser mais rápido, é performance, dá para fazer tudo ali dentro. Tem diversas vantagens. O performance ela pode ser uma vantagem se você souber o que você está fazendo, mas se você não souber, você pode destruir inteira a performance numa single page application. Mas eu acho que a principal vantagem é a experiência do usuário. Você consegue fazer uma experiência do usuário muito melhor numa single page application do que você consegue numa página normal, em páginas estáticas normais. Porque sempre quando você vai de uma página para outra numa single page application, você tem aquela flash em branco lá, e daí ele começa a carregar outra página, ele vai carregar outra página do zero. Enquanto numa single page application, você você pega os dados novos da próxima página através de uma API, de uma chamada Ajax, que o usuário nem precisa saber o que está acontecendo. Enquanto isso, você faz uma animação, você faz uma experiência, você pode ir carregando as coisas em background para quando o usuário clicar no link, aquilo já esteja carregado. Então você consegue melhorar a experiência com o usuário de uma forma muito maior do que você conseguiria fazer realmente no lado do servidor, né? Tanto é que você deixa a web ser realmente uma aplicação, porque antes era um conjunto de páginas que servia como uma aplicação, mas era um conjunto de páginas, né? Fazendo o trabalho de uma aplicação. Agora não, quando você trouxe isso para o front-end, você transformou a web no potencial realmente de ser uma aplicação que antes só seria possível de fazer essa mesma experiência com um cenário de nativo, né? Seja mobile ou seja desktop. Então hoje você consegue fazer uma experiência desktop antiga ou mobile mais nova no lado do front-end com essa ideia, né? E no que hoje estão chamando de Progressive Web App, né? De PWA. E nesse sentido, o que o pessoal tem que pensar antes de pensar em fazer essa tudo pode ser uma single page application? Tudo na web pode ser? Precisa ser? Não sei. Não precisa ser, principalmente se você tem um conhecimento mais tradicional de páginas tradicionais da web e isso funciona bem para o seu caso, não necessariamente pode valer a pena para você, para uma empresa, aprender para fazer isso. Mas tudo acho que pode ser hoje, principalmente com o advento do que você comentou de server-side rendering, de você conseguir fazer uma pré-renderização dessa página no servidor. Não advento. Isso aí a gente já tem desde sempre na web. Sim.
ela é, na verdade, uma nomenclatura gourmet que o pessoal do Node utilizou para um negócio que já tinha na web. Não, mas a ideia é que antes você fazia o server-side rendering com a linguagem do servidor, né? Agora, a novidade é você conseguir executar a página que, historicamente, ela foi feita só para executar no front, agora ela também executa no back. Sim, sim, sim. Né? Então, em vez de você entregar um HTML vazio para o usuário e ele ter que baixar todo o JavaScript, começar a parcial o JavaScript, começar a executar ele para depois começar a montar a tela, você já traz, você pega esse código que iria executar só no front, você executa ele no back, Sim. faz uma pré-renderização dele e você já retorna no HTML, em vez de um HTML vazio, você já retorna toda a estrutura do DOM inicial que o usuário vai precisar para interagir com o CSS e tudo A mais. diferença é mudar de linguagem, mas isso você consegue fazer com a linguagem back-end. Exato. Mas agora você tem uma aplicação rica no front-end que também consegue ter a execução prévia no carregamento do servidor, o que vai te trazer vantagens para SEO, né, para buscas no Google e no Bing e tudo mais. Vai ajudar para compartilhar, por exemplo, coisas em redes sociais que ele faz, carrega aquela prévia para mostrar uma imagem ou um conteúdo inicial do seu texto, para fazer coisas que eram cenários que até pouco tempo atrás, antes de server-side rendering se tornar comum para single page application, você, por exemplo, era impensável você usar SPA para um web commerce, né? Para um e-commerce da vida. Porque para um e-commerce, se você não tem SEO, se você não está bem indexado no Google, você não faz sentido. Então, antigamente, cara, single page application para e-commerce, não. Para qualquer coisa que precisava de indexação, não. Hoje em dia, não. Todos esses cenários, hoje eu não vejo um cenário que SEO, que single page application seja inviável. Pode ser que não seja o melhor para sua empresa, para alguma coisa, para uma situação específica, mas é viável. Sim. E aí depois da advento disso vem o Progressive Web Apps, que é meio que uma evolução da ideia do SPA. Então você tinha SPA como web, totalmente web, e agora você consegue não simular, mas você consegue fazer o que o web seja mobile. Através da... Não só mobile. Não, sim. Não só mobile. Mas e o Google está dando muito suporte para a ideia de PWA. Como que o mercado tá percebendo? Tem muita gente utilizando, o pessoal parou de usar nativo, como é que tá isso no seu... PWA, Progressive Web App, nada mais é do que um novo chavão, novo nome. Outra monetização. Por um conjunto novo de ferramentas. Então, Single Page Application começou a se tornar cada vez mais poderoso, começou a surgir tecnologias novas, APIs novas do HTML5, começou a surgir coisas que se tornaram a Single Page Application cada vez mais poderosas. E teve duas tecnologias de todas as novas que foram coisas mais transformadoras para Single Page Applications, que é o Manifest.json, que ela tem a capacidade de você falar que aquela Single Page Application, ela realmente é uma aplicação. E você está declarando isso para a web, olha, isso é uma aplicação, ela tem um nome, ela tem um ícone, ela pode ser instalada, ela poderia ser melhor aproveitada em full screen. E daí, como você sabe que o navegador ele sabe que aquela é uma aplicação, ele pode tratar ela como uma aplicação, de repente, mesmo dentro do navegador, ela pode mudar, por exemplo, a barra de URL em cima, porque no manifesto está falando para ser laranja, daí o Chrome pode ficar laranja, e o Chrome pode sugerir que você instale, que você coloque aquilo na sua área de trabalho, né, na sua barra de serviços, para que você use realmente como aplicação. E daí depois, quando o usuário quiser entrar de novo, em vez de ele entrar no navegador para depois entrar no seu site, ele clica duas vezes no ícone que está lá na área de trabalho dele, que está na barra iniciar ou que está na barra de aplicações no celular dele, e ele já abre a aplicação direto sem ter um navegador em volta dela, sendo realmente uma aplicação que ela é, né? Usando tecnologias da web, mas é uma aplicação. E além disso, em conjunto com o Web App Manifest, o Manifest.json, tem também a ideia do Service Worker, que é um worker de JavaScript, né? Um JavaScript que consegue rodar numa outra thread, num outro processamento, que ele consegue rodar em background e ele consegue cachear todos os seus arquivos, seja chamadas Ajax, seja arquivo estático e tudo mais, fazendo com que você consiga fazer com que essa sua aplicação ela funcione offline. Então ela não depende mais, tá sempre online para exibir, nem que seja uma mensagem falando, olha, preciso de internet. Mas, por exemplo, quando você vai usar o aplicativo do Facebook, e você não consegue usar sem internet.
né? Ele no máximo ele vai te mostrar um cache lá, É. mas vai chegar um determinado momento que ele vai falar, olha, preciso de internet. Mas, mesmo ele precisando de internet, não aparece um dinossauro pulando cacto na aplicação do Facebook, né? Verdade. Então, com o Service Worker, você consegue fazer todo o cache, pelo menos do básico, do feijão, do arroz que a sua aplicação precisa para exibir alguma coisa. Aham. De repente, fazer um cache dinâmico para ver se a internet pode voltar, como o Facebook faz com o feed dele inicial. E daí, em determinado momento, você avisa para o usuário, olha, para continuar eu preciso de internet. Ou para fazer essa ação eu preciso de internet. Mas você não deixou de dar uma primeira experiência para ele só porque ele não está conectado naquele momento, né? É verdade, cara. Acho que... E pra você esse é o futuro. Tu acha que vai vir outra parada que vai capsular tudo de novo e fazer mais um próximo passo? Porque, tipo, a Apple tá tentando, tipo, apoiar, mas não é aquilo que a gente queria que fosse, né? O Google tá mais à frente disso. Tu acha que vai chegar um ponto que a Apple vai falar, não, agora é a vez de Apple? Então, cada vez mais Progressive Web App não é uma coisa do futuro, é uma coisa que já está acontecendo, né? Tanto o Google sempre foi um dos principais apoiadores, né? Eles que acho que ajudou a cunhar o termo, não sei quem que foi o primeiro a dar o termo, mas o Google com certeza foi um dos primeiros a defender eles, se não foi ele que criou. Mas, por exemplo, no Android você já consegue instalar Progressive Web Apps há muito tempo e hoje em dia, nas últimas versões do Android, quando você instala uma Progressive Web App, ela se torna uma aplicação como qualquer outra. Ela está em todas as barras de serviços de aplicação como qualquer outra aplicação. Você pode apagar o cache dela do mesmo modo como você apaga o cache de outras aplicações. Para o usuário é completamente... Depois que ele instalou, ele não sabe. E, por exemplo, a Microsoft começou a apoiar muito também as Progressive Web Apps e eles estão indexando na Microsoft Store, na loja do Windows lá, eles estão indexando Progressive Web Apps lá como se fosse aplicação nativa. E hoje em dia tem muitos usuários que estão instalando aplicativos pela loja, estão instalando Progressive Web Apps, eles não estão sabendo. Né? E estão tendo cada vez mais facilidades. O Google, no último Google I.O., no programa deles, eles falaram um pouco das Trusted Web Activities, que é um modo de você conseguir colocar uma PWA na loja, mas além disso, além de você conseguir colocar ela na loja, você consegue continuar a interação com o usuário, tanto com ela instalada na loja, quanto acessando pelo navegador. Então, se ele começar pelo navegador e for para a loja, ele continua no mesmo lugar ou vice-versa, né? E aos poucos a Apple ela vai começar a dar suporte. Ela demorou muito, mas ela já está dando suporte a Service Worker, apesar de não completo, porque é pelo Service Worker, por exemplo, que você faz push notification. Ela ainda não deixa fazer push notification no iOS, mas ela já dá suporte a quase tudo do Service Worker. Mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que entrar na jogada, então não vai ter jeito. E ela tá aos poucos liberando. Aí tem duas coisas além de PWA e SPA que você fala bastante. Uma delas é a Angular, obviamente, você é criador da Angular SP. Como é que foi a criação dessa comunidade? Como é que foi o engajamento? Como é que está sendo hoje em dia? Na verdade, eu não fui o criador do Angular SP. Muitas pessoas pensam, mas na verdade eu peguei o Angular SP de uma época que ele estava meio parado, como infelizmente está hoje. Mas vamos voltar logo mais a fazer evento lá. Mas ele estava um pouco mais de um ano parado. E eu comecei a entrar em contato com os organizadores, que eu estava sentindo falta de ter eventos de Angular, né, AngularJS, né, antes de ter o Angular 2+. E entrei em contato com eles, daí eles falaram, não estamos conseguindo, se você quiser fazer, pode fazer. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer. Daí eu comecei a fazer evento lá, comecei a puxar, e o organizador da época que era o principal organizador do Angular SP, saiu para a gringa, conseguiu um trabalho na gringa, e ele falou, William, você está fazendo um trabalho maravilhoso, parabéns, e jogou na minha mão. E daí, desde então, durante quase 2 anos, eu fiz eventos quase mensais no Angular SP, fiz um evento atrás do outro, todos lotando o Angular SP. Daí, em algumas fases um pouquinho mais paradas, essa é uma delas, estou montando uma nova equipe organizadora, se alguém quiser aí ajudar a organizar o Angular SP, estamos querendo pessoas somente motivadas, porque toma tempo organizar a comunidade. É um trabalho muito bom, muito gostoso, mas toma tempo, né? E não é um trabalho remunerado, né? Mas é muito recompensador de diversas formas, né? E show. E outra coisa é depois, né? A comunidade, você foi mostrando que você é relevante, falando muito sobre Angular. Você é um dos caras que mais falou sobre Angular e front-end em geral nos últimos anos dentro do Brasil, mais especificamente em São Paulo, você falou bastante, né? E aí você virou GDE. Como é que foi essa transição de, tipo, um cara que usa a parada e um cara que é reconhecido
Google, vamos falar assim, sobre uma ferramenta que é deles. As minhas principais referências no mundo de front-end, quando eu comecei a entrar na comunidade, né, um deles, o Ciro, por exemplo, que foi para gringa e tudo mais, era o GDS. Sim. Né? E daí, quando você tem as suas principais referências como GDS, você acaba tendo como um dos objetivos, né, entrar no programa. E eu sempre tive claro para mim que eu sempre soube que é um programa de reconhecimento, né? Ele não é algo, tipo, não é uma certificação que você tira. Ele é um reconhecimento de você estar fazendo aquilo constantemente, as pessoas te veem fazendo aquilo, então você ganha esse título de reconhecimento para te apoiar, continuar fazendo esse trabalho que você já vinha fazendo nos últimos tempos. Mas, então eu falei, bom, então eu vou fazer isso que eu acredito que é importante trabalhar a comunidade, é importante compartilhar meu conhecimento, e se eu fizer um bom trabalho, em algum momento eu vou ser reconhecido como isso, né? Eu vou ganhar esse mérito. E daí você vai conhecendo as pessoas. Em algum momento eu fui indicado por outro GDE. Acho que se bobear foi pela Loiane. Agora não me vem à cabeça quem foi que me indicou. E daí você faz parte do processo, né? Você tem algumas fases, você faz entrevista com um engenheiro do Google, que é bem legal. É uma entrevista técnica bem intensa. E é sensacional, né? É muito bom quando você é reconhecido por uma coisa que você faz e você acredita. Né? Então, e realmente ajuda, sabe? Então, o programa de GDE, você tem... eles te apoiam para você participar de outros eventos, até pagando translado e hospedagem. Eles me convidaram para ir para o Google I.O. desse ano, então eles pagaram o meu deslocamento até os Estados Unidos. Então é um programa bem legal. Aí duas coisas. Como que para você tá o Angular hoje, tipo, como framework que você tem React, eu vi também que a galera tá utilizando bastante. Como para você é o Angular perante, né, os outros frameworks e como para você é, tipo, o que você acha que ele vai chegar? Porque do Angular 1, vamos falar assim, o 2 tem nada a ver, 2 para frente tem nada a ver com o Angular 1, eles jogaram o prato fora e criaram outra coisa. E o que você acha, tipo, o pessoal que ficou no Angular 1 ainda, o que você acha que tem que mudar um pouco no pensamento para poder se adaptar ao que o Angular tá surgindo, o que o Angular vai virar ainda? O AngularJS, né, como é conhecida a primeira versão, a 1.x, ela surgiu em 2009. E daí isso é importante ter isso em mente, né? Foi muito cedo o surgimento do AngularJS e foi uma época que a gente não tinha praticamente nada, né? Surgiu em 2009 e foi lançado a público em 2010, mais ou menos na mesma época do Backbone.js. Então, naquela época, front-end era mato, você não tinha nada, você não tinha ferramental, você não tinha Babel, você não tinha S6, você não tinha nada. E essas duas principais ferramentas que surgiram na época foi abraçado em massa pela galera. Teve acho que nem o próprio pessoal do time do Angular, do Google, sabia o quão sucesso isso ia ser, o quão importante e revolucionário ia ser na época para a comunidade de front-end no geral. Mas chegou um determinado momento onde daí sim a gente começou a ter o ECMAScript, né, a versão do 6, que depois virou o 2015. A gente começou a ter ferramentas realmente modernas, a web começou a ter padrões cada vez maiores com Web Components e todos os frameworks que começaram a fugiram da ideia inicial do MVC, né, que nos primeiros momentos todos os frameworks de JavaScript copiaram o back-end no MVC. Sim. Até eles perceberem em determinado momento que essa abstração não funcionava do lado front-end, até porque nenhum deles era 100% era MVC, era MV asterisco, ou não tinha o M, ou... Sim. E começaram a trabalhar na ideia de componentes cada vez mais. E o time do Angular, eles chegaram em um determinado momento que eles falaram, cara, a gente aprendeu muito com o que a gente fez até agora, foi muito importante isso, só que agora a gente quer ir para um caminho que a gente acha que se a gente for mudando as coisas aos poucos, vai demorar muito e a gente não vai conseguir chegar onde a gente quer. E daí eles acabaram tomando uma decisão muito difícil, que é, vamos reescrever agora do zero, né? Então foi lá por 2015, mais ou menos, se eu não me engano, que eles começaram a reescrever. Demoraram 2 longos anos reescrevendo o framework. E nisso foi um boom na comunidade, foi uma bomba na comunidade.
E foi nessa época que surgiu espaço para outros frameworks, como, por exemplo, o React, né? Que 2015 foi o ano do React, né? Que juntou tanto o React como sendo uma opção boa, madura, que tinha surgido, como sendo o momento que o AngularJS estava reescrevendo tudo e todo mundo estava com 3 pés atrás de usar Angular nos seus projetos, porque se eles começarem a fazer agora com AngularJS, podia ser que daqui um ano eles talvez teriam que reescrever tudo do zero, porque ia surgir uma nova versão, ou eles iam ter que esperar até lá. E, cara, não, ninguém pode esperar, né? Tem que fazer projeto, fazer as coisas, e todo mundo começou a abraçar React e deu espaço para outros grandes frameworks no mercado que estão aí até hoje, né? E finalmente, quando eles lançaram a versão do Angular aí, a 2+, né? E de agora em diante eles falaram, agora é apenas Angular, né? E fizeram a mudança de nome, que antes era AngularJS, daí eles mantiveram AngularJS para a versão .x, e daí da 2 em diante é apenas Angular. Né? Eles falam, não fique falando o número da versão, a não ser que você queira falar de um detalhe de uma versão específica. Né? Qual versão do Angular você está? A última. Né? E as versões da 2 em diante, elas são retrocompatíveis. Então, são pequenas mudanças, eles estão usando Semantic Release de verdade, como todo projeto OpenSearch devia usar, mas a maioria não usa. Né? Mas... E as comunidades, elas vivem em bolhas, na verdade. Né? Eu sempre falo, quem está na comunidade React acha que está todo mundo só usando React, quem está na comunidade Vue acha que está todo mundo usando Vue, e na mesma coisa da comunidade Angular, quem está lá acha que está todo mundo só usando Angular. Né? E é engraçado que o público de Angular, ele normalmente vem de um setor mais corporativo. Ele vem de grandes empresas, de grandes corporações, por diversos fatores, né? Pelo fato de ser realmente um framework completo e não uma lib de renderização que tem um ecossistema completo em volta dele como o React, mas você tem que brincar de Lego, escolhendo o que você quer. O Angular vem com essa ideia de ser um framework completo. Então, por exemplo, no Itaú, por exemplo, num banco você tem que homologar cada coisa, que pequena coisa que você quer usar em produção, mas pelo menos você homologa o framework todo de uma vez, você não tem que ficar homologando 1000 projetinhos para brincar de Lego lá. E tem diversas vantagens para essas grandes empresas, essa característica. E essas empresas, daí, público corporativo normalmente não participa tanto de comunidade, infelizmente, né, de grandes conferências e tudo mais, e tem seus próprios package managers internos. Então, não aparece normalmente no NPM para o público, né? Não aparece o download do Angular que tem de verdade. Por exemplo, no Itaú a gente tem o Artifactor, que faz o NPM, faz o nosso NPM privado, como é na maior parte das empresas, né? E é o principal público do Angular. E você tem conferências internacionais de Angular pelo mundo, você tem mais de 50 conferências internacionais só de Angular no mundo. Todo ano surge umas 10 conferências a mais. Se você for ver no calendário, tem um site que tem um calendário gigantesco. Tem umas 5 conferências por mês de Angular ao redor do mundo, só falando de Angular. Só que daí você vai em eventos mais genéricos, não tá falando de Angular na maioria das vezes, tá falando do hype no momento, tá falando... Agora não é nem React, agora é Svelte, agora é outro framework da moda aí. E as comunidades, elas são muito de bolhas, assim, né? E aí você pode ver, o Angular SP, todo evento que a gente fez sempre lotou. A gente fez evento em Masters aqui, acho que deve ter sido um dos únicos meetups que lotou isso daqui até sair gente da culatra, né? Ou seja, usuários do framework tem. E a forma como o time do Angular, eles mais medem isso é pela documentação deles, pelo acesso à documentação. E todo ano, praticamente, dobra o acesso da documentação deles. Ou seja, continua muito o uso do framework. Sim. Cara, e outra coisa junto é a questão do Google. Tipo, ele ser do Google, que parte tem de bom e que parte tem de ruim? Tipo, porque tem muitos frameworks que, por exemplo, Vue é mais a comunidade que gera. Então, tipo, quer mudança, alguma coisa que eles percebem que todo mundo tá tendo dificuldade, vai lá, manda por request, o pessoal aceita de boa. No Angular não é assim que funciona. Como que é essa parte e como é que você acha que vale tipo, a vantagem de ter o Google como criador e se tem alguma desvantagem para você? Não é que eles não aceitem por requests, mas é mais difícil, com certeza, deles serem aceitos, né? Exato. Eu tive amigos meus próximos que fizeram por request, por exemplo, para o Angular Material, componentes de ótima qualidade, que são usados como componentes à parte agora, já que eles não aceitaram por request, mas eles não aceitaram, Exato. né? Mas assim, eles ao mesmo tempo eles são muito abertos sim para a comunidade, eles estão sempre abrindo coisas antes para discussão para a comunidade, abrem release candidate antes justamente para as pessoas, o público possa sempre estar testando e dando feedback. Muitas vezes as coisas voltam, não vão.
Mas assim, tem a questão de que no final das contas, por mais que tenha um grande apoio da comunidade open source no geral e muita gente contribua, o framework é deles. Sim. Né? Então, em última instância, tem esse lado negativo, mas ao mesmo tempo é muito bom. Por quê? Você tem uma empresa gigantesca por trás desse framework e você tem, segundo o que eles divulgam publicamente, eles têm mais de 1.000 projetos dentro do Google que usam Angular. Desde projetos abertos grandes como o admin do Firebase, o admin do Google Cloud Platform, o YouTube TV que você usa na televisão, sim, o AdWords, feito com uma versão em Dart do Angular, mas é Angular. Então você tem projetos muito grandes abertos que a gente usa no dia a dia, como tipo todo o sistema financeiro, RH e tudo mais deles é feito com isso. E é muito interessante, porque eles falam até, por exemplo, qual a versão que o Google usa do Angular. Eles falam, não tem versão, é sempre a última. Entram por request quando entram por request na master do GitHub deles aberto, eles copiam essa última versão da master pro monorepo deles, que eles estão monorepo, que tem tudo, todos os projetos deles. Várias empresas têm isso. Eles copiam para lá e daí o que acontece? Eles rodam todos os testes de integração de todos mais de 1.000 projetos que usam Angular dentro. Se qualquer projeto falhar o teste de integração, dá rollback no pull request. E daí você tem não só uma suíte de teste gigantesca do próprio Angular, né, teste unitário, integração do próprio Angular, como você tem mais de 1.000 aplicações que usam Angular dentro do Google, que validam se teve alguma breaking change, se está fazendo alguma coisa que isso não deveria, teve algum resultado inesperado, além do próprio apoio da comunidade. Então, por mais que a comunidade open source no geral ela seja muito poderosa, e eu sempre falo para as pessoas, enquanto tem gente que quer que framework morra, a tecnologia morra, eu falo pelo contrário, eu quero mais que Vue, React, Angular, Ember, todo mundo cresça, porque eu acho que isso é fenomenal para a gente como um todo, né? Eu acho que é sempre bom você ter essa diversidade de tecnologias, mas por mais que Vue eu acho que vai crescer mais e vai crescer, é muito mais difícil para um framework que é puramente criado pela comunidade como Vue, conseguir ter esse investimento todo que um framework como Angular ou React tem por ter uma grande empresa por trás. Show. William, valeu demais, cara. Falamos bastante coisa aqui. Deixa aí tua mensagem pra galera, alguma coisa que eu queira falar que eu não te perguntei. Tá aí aberto pra você falar o que quer ver aí. É isso aí, pessoal. Bom, eu estou disponível aí em praticamente todas as redes sociais. Eu vivo ajudando a galera, tirando dúvidas. Pode me pingar, seja no público ou por DM, para tirar dúvidas. E me convidem também aí para os eventos. Quando você começa a fazer sucesso, o pessoal acha que você só quer palestrar em evento com 500 pessoas, fazer keynote. E, cara, qualquer meetup que o pessoal me convida, eu faço palestra, eu participo, eu ajudo a organizar. E quem tiver interesse de participar da organização do Angular SP, a gente está montando um novo time aí. E logo mais a gente vai ter eventos de novo no Angular. Quem sabe na eMasters aqui de novo. E lotando todos os lugares que a gente puder. Show. Valeu, galera. Então, manda esse vídeo aí pra todo mundo que você vê. Aí vê a pessoa na rua, dá pra ela também, dá pra galera toda aí. Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima, Developers.